Sejam muito bem-vindos. A coluna Dose de Mercado é a sua atualização semanal sobre os principais movimentos da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil e no mundo. A cada episódio, trazemos análises diretas e objetivas sobre tendências globais, crescimento de segmentos estratégicos, lançamentos de moléculas, aquisições e fusões, além de mudanças regulatórias que impactam todo o setor. O conteúdo aqui apresentado é elaborado a partir de informações disponíveis publicamente e verificadas por uma curadoria criteriosa. O áudio é gerado com apoio de inteligência artificial, garantindo agilidade e clareza na comunicação, sem abrir mão na qualidade e na confiabilidade das informações. Com a Dose de Mercado, você fica sempre um passo à frente nas discussões que estão moldando o presente e o futuro da saúde e da inovação farmacêutica. Olá! Hoje a gente vai mergulhar no assunto que, nossa, tá dando o que falar. Ozempic, Wegovy, Zepbound, esses nomes, sabe, estão por toda parte. São os novos medicamentos para perda de peso. Prometem muito, mas ao mesmo tempo geram um debate bem acalorado. Para entender melhor essa história toda, a gente juntou bastante material. Tem uma análise bem detalhada da UCSF Magazine, notícias quentinhas da CNBC, The Guardian, Fierce Pharma sobre as novas pílulas, né? Aquelas que a Eli Lilly e a Novo Nordisk estão testando, e também um estudo importante da Nature Medicine sobre riscos e benefícios a longo prazo, além de algumas revisões sobre a ciência da obesidade e todo o histórico de tratamentos. Essas vieram da Nature Reviews, Drug Discovery e da Wikipedia. A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar a ciência por trás desses remédios. Quais são os benefícios reais e os perigos? Quem consegue de fato usar? E o que esperar do futuro, né? Principalmente com essas pílulas que podem, assim, mudar o jogo. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso juntos. Então, começando pelos nomes mais famosos: Ozempic, Wegovy e Zepbound. A gente sabe que o histórico de remédio para emagrecer é meio conturbado, né? Lembra do fen-phen, das anfetaminas, coisas que deram muito errado lá atrás. O que faz esses agora serem diferentes, afinal? Olha, a grande diferença está no mecanismo, na forma como eles agem. Eles basicamente imitam o hormônio que a gente produz naturalmente. O GLP-1 é o peptídeo 1 semelhante ao glucagon. E esse hormônio faz um monte de coisa interessante. Ele avisa o cérebro que a gente está satisfeito, sabe? Diminui o apetite, também faz o estômago esvaziar mais devagar, então a gente se sente cheio por mais tempo. E tem mais, ele melhora a produção de insulina, ajuda a controlar o açúcar no sangue. Foi até por isso, por essa ação no açúcar, que eles surgiram, né, para tratar diabetes tipo 2, o T2D. É bom lembrar que essa classe, os agonistas de GLP-1, não é assim totalmente nova. Versões mais antigas já são usadas para diabetes há quase 20 anos, na verdade. Faz sentido. Quer dizer, o foco inicial era outro, era o diabetes, e na prática, a perda de peso, ela é tão impressionante quanto o pessoal fala por aí? Olha, os resultados são sim bem notáveis. Os estudos mostram que pessoas com obesidade podem perder, em média, uns 12% do peso com o Wegovy, que é a semaglutida. Já com o Zepbound, que é a tirzepatida, e essa age no GLP-1 e em outro hormônio, o GIP, a média sobe para perto de 18%. 18%, nossa! Pois é. Uma especialista da USF, a doutora Tiara, ela até disse que são resultados incríveis e transformadores, principalmente para quem tem obesidade, né? Definida lá pelo IMC de 30 ou mais, ou sobrepeso com outras doenças junto. E a gente não pode esquecer que a obesidade está ligada a um risco bem maior de várias coisas sérias, como o próprio diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, até alguns tipos de câncer. Uau, 18% é realmente muita coisa. Mas eu ouvi dizer que os benefícios talvez não parem só na balança. Isso é verdade? E é muito interessante mesmo. Tem cada vez mais evidência de benefício para o coração. Estudos recentes sugerem que a semaglutida pode ajudar a baixar a pressão e diminuir o risco de infarto e derrame em pessoas com obesidade. A doutora Michelle Albert, lá da USSF também, ela comenta que o mecanismo exato, ainda estão estudando, mas os resultados são animadores. Animadores, claro.
Doença cardiovascular é a principal causa de morte, né? Exato. E teve um estudo grande, o REACH, com dados do Medicare lá dos Estados Unidos. Ele comparou o Ozempic injetável com outro remédio mais antigo da Lilly, o Trulicity, e o Ozempic foi melhor para reduzir o que eles chamam de MACE, eventos cardiovasculares adversos maiores em pacientes que já tinham diabetes tipo 2 e doença cardiovascular prévia. E não para por aí, tem um potencial sendo explorado para benefícios neurológicos e na saúde mental também. Sério? Tipo o quê? Bom, acreditam que esses medicamentos possam ter um efeito anti-inflamatório no cérebro. Já tem estudos rolando para avaliar o uso em Parkinson e em Alzheimer, alguns relatos indicam melhor até em depressão, e tem um estudo bem grande com veteranos de guerra nos Estados Unidos, publicado na Nature Medicine, que achou umas coisas bem curiosas. Risco 18% menor de transtornos psicóticos, 12% menor de Alzheimer. Espera. Sim, e uma redução média de 13% no risco de transtornos por uso de substâncias. Gente, um remédio para diabetes e obesidade diminuindo o risco de Alzheimer de dependência química. Isso é, nossa, muito inesperado. Como eles acham que isso funciona? É fascinante, né? O Dr. Alali, que liderou esse estudo com os veteranos, ele acha que pode ter a ver com a forma como o GLP-1 age nas vias de recompensa do cérebro. Ah, as vias do prazer. Isso. As mesmas envolvidas no prazer e talvez na dependência. A ideia é que, mexendo nessas vias, os remédios poderiam ter esses efeitos mais amplos, sabe? Que vão muito além do controle de apetite e açúcar no sangue. É uma área que ainda precisa de muita pesquisa, claro, mas abre umas portas bem interessantes. Incrível como tudo está conectado no corpo. Mas, sempre tem o mas, né? Parece bom demais para ser verdade. Quais são os contras, os riscos envolvidos? Sim, sempre tem. Existem os efeitos colaterais e eles podem ser bem incômodos para algumas pessoas. Os mais comuns são náusea, vômito, fadiga, diarreia, constipação. É, a lista é chatinha. Normalmente, começar com dose baixa e aumentar devagar ajuda a controlar, mas tem gente que simplesmente não tolera. A qualidade de vida fica bem ruim mesmo. E a doutora Tiara, da UCSF, ela levanta uma preocupação que eu acho muito importante: a pressão social. Aqueles vídeos virais, sabe, podem levar as pessoas a aguentar efeitos colaterais extremos, achando que é normal sofrer tanto para emagrecer. Ela diz que viver num mundo que valoriza tanto a magreza, bom, isso pode empurrar as pessoas para decisões ruins para a saúde. Nossa, é um ponto fundamental esse da pressão social. E além desses efeitos mais comuns, tem perigos mais sérios, mesmo que raros. Existem sim, embora não sejam frequentes, né? Mas foram relatados problemas gastrointestinais graves. Gastroparesia, que é tipo uma paralisia do estômago, obstruções no intestino. Meu Deus! Pois é. Inclusive, já tem até processo na justiça contra os fabricantes por causa disso. Aquele estudo com veteranos que eu comentei, ele também achou outras coisas preocupantes. Um risco 146% maior de pancreatite. 146%. Sim, que é uma inflamação do pâncreas e pode ser bem grave. E um risco 11% maior de artrite. Outro ponto que a USFCF aponta como meio cego é a falta de informação sobre os riscos na gravidez. Tudo isso só reforça, né? O uso desses remédios precisa, sem exceção, de acompanhamento médico. Muito cuidadoso, muito próximo. Certo. Então, temos resultados impressionantes, benefícios que podem ir além do peso, mas também riscos reais. Isso me faz pensar, quem realmente consegue ter acesso a esses tratamentos? Porque o que a gente mais ouve é que são caríssimos, difíceis de conseguir, né? Exatamente, esse é um nó importante. Oficialmente, a aprovação da FDA, lá nos Estados Unidos, é para pessoas com obesidade, IMC de 30 para cima, ou com sobrepeso mais alguma outra condição, tipo pressão alta, diabetes. Mas o que a gente vê muito é o uso off-label, sabe? Fora da indicação da bula. Muitas vezes só por estética e a pessoa paga do próprio bolso. A escritora Dia Tolentino até contou que comprou online sem muita dificuldade, mesmo sem indicação clara e sem acompanhamento adequado, né? Comprar online, sem receita, sem acompanhamento, que perigo. É um perigo. E essa demanda enorme causou falta dos remédios no mercado.
E isso abriu brecha para as farmácias de manipulação fazerem versões parecidas, o que a FDA até permite, temporariamente, quando falta o original. Só que isso acabou alimentando o mercado de empresas de telesaúde que vendem essas versões manipuladas mais barato. Mas como alerta o Dr. Colivad da UCSF, muitas vezes falta a supervisão médica necessária. Já teve gente indo parar na emergência por causa disso. Nossa. E as barreiras de custo e acesso são gigantescas. O preço de tabela nos Estados Unidos é tipo $1.300 por mês, para ter ideia. $1.300? Por mês, e a cobertura dos planos de saúde é bem restrita. Lá tem uma lei antiga que proíbe o Medicare, o seguro público dos idosos, de cobrir remédios só para perda de peso. E o Medicaid para baixa renda varia muito de estado para estado. Isso cria uma desigualdade que a doutora Albert destaca bem. As taxas de obesidade são maiores justamente nos grupos que têm mais dificuldade de pagar, como negros, latinos, pessoal de área rural, baixa renda. Que ciclo vicioso terrível. E claro, né? A Thalia Curzion, nutricionista, sempre lembra. Mudança de estilo de vida, dieta, exercício, isso continua sendo fundamental, mesmo para quem usa o remédio. Não é só tomar a injeção e pronto. Entendi. É um cenário bem complicado mesmo, com acesso restrito, desigual. Então, talvez essas novas pílulas que estão vindo aí, talvez elas possam ser uma luz no fim do túnel, para tornar o tratamento mais acessível, mais conveniente. Fala um pouco delas, do Orforglipron, da Lilly e da semaglutida oral da Novo Nordisk. Sim, a corrida pelas pílulas está tudo a vapor. O mercado potencial é gigantesco. Falo em bilhões de dólares. A Eli Lilly tem o Orforglipron. A vantagem dele é ser uma molécula pequena, não peptídica. Isso, em teoria, pode deixar a produção mais simples, mais barata. É uma pílula para tomar uma vez ao dia. E o melhor, parece que sem precisar de jejum ou restrição de comida junto. Ah, isso é bom. Teve um estudo de fase 3 que comparou ele com uma dose baixa da semaglutida oral já existe para diabetes, o Rybelsus. Em pacientes com diabetes tipo 2, o Orforglipron foi melhor tanto no controle do açúcar no sangue, da hemoglobina glicada, o HbA1c, quanto na perda de peso. Mas tem um porém. Mais gente desistiu do Orforglipron por causa de efeitos colaterais comparando com o grupo do Rybelsus. Por isso, os especialistas, como os Drs. Weintraub e Almandois, pedem cautela. Dizem, olha, a comparação foi com dose baixa e só em diabéticos. A Lilly planeja pedir aprovação para diabetes lá para 2026. Certo, então tem potencial, mas com ressalvas. E a da Novo Nordisk, a semaglutida em pílula? Essa é basicamente a versão em comprimido do Egovia injetável. Mesma molécula, só que com uma tecnologia para protegê-la no estômago e ajudar a ser absorvida. Um estudo recente, e esse foi feito com gente sem diabetes, mas com obesidade ou sobrepeso, mostrou resultados bem animadores. Perda de peso média de quase 17% em 1 ano e meio para quem seguiu direitinho. 17%, parecido com a injeção, então. Bem parecido. Quase 1/3 dos participantes perdeu 20% ou mais do peso. A Novo Nordisk já pediu aprovação dessa pílula para obesidade lá na FDA, é a primeira desse tipo a buscar essa indicação específica. A decisão deve sair lá para o fim de 2025. Eles até já começaram a produzir nos Estados Unidos. Os resultados parecem ótimos, mas ainda é difícil comparar direto com o Orforglipron da Lilly. E tem uma dúvida que os analistas levantaram. Será que essa pílula da Novo vai precisar de jejum antes de tomar? Isso pode ser um ponto negativo para a conveniência, né? Entendi. Então ainda não dá para cravar qual pílula vai ser a campeã. A briga tá boa, mas é indefinida ainda. Exatamente. Falta estudo comparando as duas diretamente, sabe? Cara a cara. Especialmente o Orforglipron contra as doses mais altas da semaglutida oral, aquelas que estão sendo estudadas para obesidade mesmo. A competição é forte. Como o Dr. Omanos comentou, ter esses dados ajudam os médicos a decidir para pacientes específicos com diabetes, mas o cenário geral das pílulas para obesidade, bom, ainda está se desenhando. Ok, temos as injeções, talvez as pílulas no futuro. Mas isso me faz pensar, não é uma solução mágica de curto prazo, né? Como é viver com esses remédios a longo prazo? Isso muda a forma como a gente encara o próprio peso, o tratamento da obesidade? Esse é um ponto, nossa, fundamental.
Todas as fontes, a UCSF, a Nature Reviews, são muito claras nisso. O uso tem que ser contínuo, crônico. Os estudos mostram que, se parar o tratamento, a maior parte do peso perdido volta. O Dr. Koliwar diz que uma das perguntas que ele mais ouve é justamente essa. Doutor, quando eu vou poder parar? E tem um impacto no dia a dia, né? No prazer de comer, na vida social. Imagino. A doutora Tiara deu um exemplo ótimo de uma paciente que queria pausar o remédio para poder aproveitar comida e bebida numa viagem de aniversário. Totalmente compreensível. Existe até um debate se seria possível ter uma rampa de saída. Tipo, usar o remédio por um tempo, consolidar hábitos novos e tentar manter o peso depois com muito suporte. O Dr. Koliwar parece mais otimista com isso, pensando em combinar a medicação com programas intensivos de estilo de vida no futuro. Já a doutora Tiara é mais cética. Ela lembra que, historicamente, intervenções só focadas em estilo de vida não conseguiram manter a perda de peso a longo prazo para a maioria das pessoas com obesidade. É um debate importante mesmo. E o impacto psicológico e social também não dá para ignorar. A gente tem visto falar do tal rosto de Ozempic, né? A perda rápida de gordura no rosto que pode fazer a pessoa parecer mais velha. A doutora Tiara também fala da frustração de quem chega num platô de peso que, ok, é uma melhora, mas não é aquele corpo ideal que a pessoa imaginava. E tem o processo complexo de luto pelo eu anterior, sabe? E de se adaptar a como a sociedade trata diferente depois de emagrecer. Tem uma história ótima sobre isso no podcast This American Life, da Elna Baker. Uhum. E, claro, o alerta do Dr. Nagata sobre riscos para transtornos alimentares. O foco exagerado em perder peso a qualquer custo, a rapidez da perda que pode levar junto massa muscular, tudo isso exige acompanhamento muito atento de médico e nutricionista. Nossa, quanta coisa envolvida além do número na balança. Isso tudo, então, está realmente mudando a forma como a sociedade vê a obesidade, tirando aquela ideia simplista de falta de força de vontade. Olha, existe um potencial enorme para isso sim. As fontes sugerem que a gente está caminhando para uma visão mais complexa, que reconhece a obesidade não como uma falha moral, sabe? Mas como uma condição influenciada por genética, pelo ambiente, e a doutora Tiara fala desse ambiente alimentar que constantemente nos pressiona a fazer escolhas indulgentes, e pela própria biologia do corpo, que luta para defender um certo peso. Certo. Isso reforça a ideia da obesidade como doença crônica, progressiva. Por outro lado, tem uma preocupação real de que essa nova era de remédios potentes nos leve de volta a uma obsessão pela magreza tipo anos 90, o que seria ruim para o movimento de aceitação corporal. É um equilíbrio delicado. O Dr. Koliwar coloca a questão de um jeito muito direto. Como podemos criar um campo de jogo mais equilibrado? É uma pergunta poderosa, sem dúvida. Então, para a gente ir amarrando nossa conversa de hoje, estamos diante de ferramentas novas, muito eficazes, esses agonistas de GLP-1 injetáveis e, quem sabe logo, em pílulas, que podem sim levar a uma perda de peso importante e trazer outros benefícios para a saúde, mas não são isentos de problemas. Tem efeitos colaterais que podem ser bem difíceis, riscos sérios, alguns descobertos mais recentemente, e barreiras enormes de custo e acesso que criam desigualdades. Exigem um compromisso de longo prazo e, ponto crucial, acompanhamento médico constante. E a corrida pelas pílulas, embora promissora, ainda tem muito chão pela frente. Exato. Para quem nos ouve e quer se manter informado, o ponto central é que esses medicamentos marcam uma virada importante. A obesidade está sendo cada vez mais tratada como o que ela é, uma condição biológica complexa. O que é fascinante aqui é, nossa, a velocidade com que a ciência está avançando nesse campo, abrindo novas possibilidades. Contudo, é absolutamente essencial manter o pé no chão, sabe? Manter o pensamento crítico. Precisamos analisar com cuidado o hype todo, os custos altíssimos, os riscos envolvidos e as enormes pressões sociais que cercam isso tudo. Perfeito. E para fechar nossa análise de hoje, que pensamento final você deixaria para a gente refletir? Olha, isso levanta uma questão importante. A estratégia de agora se baseia em imitar hormônios ligados ao intestino, ao apetite, ao metabolismo. E a gente está começando a ver essas conexões com as vias de recompensa no cérebro, né? Ligadas ao prazer, à dependência. Olhando para frente, o que será que a próxima geração de terapias para controle de peso vai buscar?
Será que vamos mergulhar ainda mais fundo nesses sistemas de recompensa do cérebro? Ou talvez explorar outros mecanismos biológicos que regulam o nosso peso e que a gente ainda nem entende direito? Sem dúvida, um campo para a gente continuar acompanhando.